Saudações a todos! Eu sou a soprano Lisiane Rufato e é um prazer mais uma vez recebê-los no meu programa Aparece! Sejam todos muito bem-vindos! Gente, hoje eu quero refletir algo com vocês de extrema importância. Todos nós, em algum momento da vida, participamos de algum momento especial, formatura, casamento, alguma reunião em família, jantar. E quantas vezes nós, por vontade própria, digamos assim, organizamos o nosso evento, né? Então, muitas pessoas pensam assim, eu vou fazer um aniversário, né? Então, eu vou organizar do meu jeito, né? Eu vou organizar. Mas nós sabemos que tem muitos fatores que interferem na organização de um evento, né? E que muitas vezes está fora do nosso alcance. Por vários fatores. Um deles seria a questão do tempo, né? A vida corrida que levamos hoje, não temos às vezes esse tempo disponível. E a outra questão, a própria falta de experiência, né? Então, eu vou organizar um evento, mas eu tenho que contratar um buffet, eu tenho que contratar um artista para cantar, eu tenho que contratar alguém para receber os meus convidados, enfim, né? Toda essa parte. E nesses momentos, então, o que a gente acaba vendo a necessidade, né? Que nós precisamos de alguém para nos ajudar, né? Nós não fazemos um evento sozinho. Então, muitas vezes a gente pede para um amigo, para um familiar nos ajudar, né? E também essa pessoa muitas vezes não tem o tempo disponível para nos ajudar. É nesse ponto que eu quero chegar e que eu quero falar com você, que tá aí do outro lado da telinha. Gente, hoje a pauta do nosso programa é sobre essa profissional maravilhosa que tá aqui do meu lado. Vocês devem estar curiosíssimos para saber quem é. Eu falo nada mais nada menos do que a minha querida Denise Balbinotti Colombo. Seja muito bem-vinda. Uma das melhores cerimonialistas, gente, que eu sei porque eu já trabalhei com ela. Então hoje a gente vai saber um pouquinho como é esse mundo da cerimonialista, né? Saber um pouquinho da Denise mulher, da Denise mãe, esposa e também profissional, né, Denise? Seja muito bem-vinda ao meu programa. A câmera é toda sua, fique à vontade. Olá, então, dando um oi para a Liz, agradeço o convite, é um privilégio, um prazer bem grande estar aqui nesse dia para contar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, aquilo que eu faço e aquilo que eu realizo em si, né? O cerimonialista trabalha com realização de sonhos e sonhos são únicos. Então, eu costumo dizer que eu coloco sempre muito amor naquilo que eu faço para bem exercer a minha profissão. Com certeza. Denise, deixa eu te perguntar então, a gente sabe que tu tem uma trajetória de longa data, né? Então, assim, me conta um pouquinho como é que iniciou essa tua, eu digo, vontade mesmo de trabalhar como cerimonialista, né? Porque não é simplesmente, eu organizo, como eu falei no início do programa, um aniversário e eu vou ser cerimonialista. Não é assim que funciona, né? Então, assim, como é que foi essa tua decisão? Quando que tu enxergou essa necessidade e quando que tu se sentiu parte dessa profissão? Eu iniciei o meu trabalho com a organização do meu casamento, na verdade. Eu organizei, na época, esse ano fecharam 15 anos do meu casamento, então seriam 16, porque eu comecei a organizar o meu casamento um ano antes, mais ou menos. E na época, a profissão de cerimonialista era, em Farroupilha, extremamente carente, não se tinha profissionais para isso, né? Então, nos eventos acabava que a decoradora, o fotógrafo, o pessoal do buffet, alguém comandava, alguém fazia o papel de cerimonialista para o casamento acontecer bem. E aí eu percebi a falta de uma pessoa capacitada, que em outras cidades já se tinha, que pudesse atender. E aí eu organizei todo o meu casamento, fui atrás de tudo, com uma dica aqui, outra ali, outra lá, foi lindo. Na época era assim, né? E as pessoas se viravam, e do contrário do que eu percebia que muitas amigas e colegas
se sentiam estressadas com aquela função, eu sentia prazer, eu sentia algo legal de ir atrás. E tu tava curtindo cada momento. Eu gostei de tudo. E depois que passou, eu pensei, por que não aproveitar esta abertura, talvez essa necessidade do mercado para me dispor a trabalhar com isso. Né? Então, a partir disso, isso foi em 2008, eu casei em 2007, em 2008, então, eu procurei cursos na área. Que aí tu tomou a decisão, eu vou trabalhar com isso. Isso, e aí conciliando com outro trabalho que eu tinha, de fazer também isso, não era a prioridade, né? E aí na época aqui também no Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre, não se tinha cursos específicos para isso, nós procuramos em São Paulo. E aí comecei a trabalhar e comecei a me especializar no assunto, né? Mesmo que eu tivesse a experiência do meu casamento, eu tinha que ter experiências de outras situações também para poder atuar no mercado. E aí eu comecei oferecendo, né? Eu ia na secretaria da igreja, pegava os casamentos marcados, ligava para as noivas e eu tinha que vender o meu trabalho assim, né? Não tinha redes sociais como hoje. E mesmo que tivesse, era algo novo. Era algo que eu precisava explicar, mas o que tu realmente faz? Tu faz decoração? Não, eu faço a organização. Eu vou organizar os padrinhos na entrada, as crianças na entrada da igreja, o momento de fotos, de cumprimentos, de bolo, brinde. Tudo isso eu falava com essas mesmas palavras o que eu ia fazer. E as pessoas tinham dificuldade de entender, eu acho, né? Muita, porque como tu falaste, era algo novo. Sim. Né? Sim. E foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo alguns trabalhos para algumas amigas que estavam com o casamento marcado. Ai, que bacana. E depois me lancei, justo no primeiro sábado, assim, que foi em seguida de um curso que eu fiz em São Paulo. E eu tinha oferecido já para 2 meninas e as 2 fecharam, assim. E aí eu consegui atender as 2 na igreja, né? E participar da festa de uma delas. E aí foi bem legal, e aí consegui através disso aí ir mostrando, as pessoas aos poucos começaram a entender o que eu fazia, então uma foi falando para outra e assim começou a meio se vender sozinho, né? As pessoas começaram a realmente perceber a importância que é ter alguém organizando. Sim, e me conta assim, Denise, aí quando tu viu que começou, digamos, ficar sério, né? Tu pensou, olha, tá dando certo. Aí tu começou a trabalhar, assim, tu trabalhava com vários eventos ou tu sempre focou no casamento? Eu trabalhei desde quando eu comecei com eventos sociais em si, né? Casamentos, formatura, 15 anos, bodas, fiz várias bodas de prata, bodas de ouro. Basicamente isso. Agora eu tenho feito alguns pequenos eventos empresariais, coquetel, inauguração de loja, aniversário de empresa, mas pequenos, daí não que seja algo diferente, são eventos também, mas que a experiência é diferente, às vezes a proporção do evento é diferente. E aí eu acabei, como eu fiquei mais com o social, eu não tenho tanta experiência assim nessa parte, então eu indico colegas, enfim, parceiros que são mais aptos para isso. Sim, para essa área, né? E assim, me conta um pouquinho até para as pessoas entenderem como é que é o trabalho do cerimonialista, né? O passo a passo, né? Então vamos dizer assim, eu vou procurar a Denise porque eu vou casar, enfim. E o que é o primeiro passo, né? Como é que funciona? Como é que é o primeiro contato até chegar no dia? Porque eu acho bacana as pessoas entenderem, assim, é que nem quando eu falo sempre de um espetáculo, que falei em muitos momentos aqui, o casamento é a mesma coisa. A gente só vê aquele glamour, tudo pronto, né? Então, assim, o quanto tu trabalha até chegar nesse dia, né? Então, queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que por exemplo, assim, porque tu pega vários eventos ao mesmo tempo, né? Tu tem casamentos, datas marcadas, e tu tá trabalhando em vários ao mesmo tempo. Então, como é que funciona essa trajetória até o dia que o casamento tá lá prontinho?
O primeiro contato com os meus clientes é para entender um pouquinho a que pé tá, em que situação está o evento. Se eles já estão no início, né, tu resolve casar hoje, vai ser o ano que vem, ou se já está marcado, se os fornecedores já estão contratados, mas o casal, o pessoal meio se perde no meio do caminho e precisa de alguma ajuda ali. Sim. Então, para entender um pouquinho como é que tá a situação. Então, eu tenho nos meus pacotes de serviço 3 opções que eu ofereço de acordo com a situação do casal, né? Sim, Penso eu que não é justo eu oferecer um trabalho de assessoria completa se faltam apenas 2 ou 3 meses para o evento se realizar. Muito pouco tempo, né? Que tudo já está contratado e os noivos precisam de alguém mais pro dia do evento, né? E no dia a dia em si é isso, é entender e a partir da contratação trabalhar em cima do evento. Então, naquilo que falta, primeiro eu faço um checklist, se já tem alguns itens, senão a gente procura todos eles, conciliamos datas, locais, eu entendo a prioridade que o casal tem em relação a algum item especial, tem alguns que não abrem mão, por exemplo, de uma cerimônia externa, e aí a gente tem que pensar também num mês, num local que tenha um plano B. Tem alguns que têm a prioridade, um determinado fotógrafo, um profissional especificamente, então a gente procura trabalhar em cima daquele, na questão da disponibilidade da data, né? Sim, as preferências no caso do casal, né? Isso. E a partir dali nós vamos organizando, eu tenho um passo a passo, eu não sou rígida como aqueles documentos que a gente encontra no Google, com os prazos, isso enlouquece as noivas, é desnecessário, total. Sim, que tem que ser um momento mais prazeroso possível, não de estresse, né? 6 meses antes tem que estar fechado tal coisa, 4 meses antes tal coisa. Gente, eu já organizei casamentos gigantes com 3 meses de antecedência e deu tudo certo. Então, quer dizer, essas informações que às vezes caem na frente das noivas, sim, são válidas, ok, mas não servem para criar um desespero. Sim, não são parâmetros que são utilizados, né? Isso, claro que eu tenho a experiência de mais de 14 anos, né? Esse ano completei 14 anos de profissão. Então, eu tenho um conhecimento de quais são os melhores fornecedores que vão se encaixar em cada uma das situações. Então, esse desespero que às vezes a gente vê ou entre 2 noivas, uma já fechou tudo, aí a outra tá no comecinho, ela se vê desesperada, assim, não vai dar tempo, dá tempo e dá tudo certo. Tendo alguém que dê uma mão, que organize, tudo acontece. Sim. E ao mesmo tempo, assim, eu acredito que ao mesmo tempo que tu trabalha com o sonho das pessoas, tu tem muita responsabilidade, né? Porque eu digo, é que nem eu quando vou cantar num evento, num casamento. Nossa, é o sonho de 2 pessoas, né? Eu digo de uma família, enfim. Então, assim, é aquele momento que a gente tem que dar o nosso melhor. E a cerimonialista, eu sei, gente, porque eu já trabalhei com a Denise. E, assim, ela é extremamente... nossa, assim, ó, é tudo certinho, sabe? É o sinal lá para a hora da entrada dos padrinhos. Quem for trabalhar com ela pode ir tranquilo, porque ela é assim, ó, nota, não digo nem 1000, é 1001. Porque assim, ela é uma cerimonialista fantástica, né? E isso pra gente, enquanto artista, dá uma segurança muito grande, né? Porque o que foi combinado acontece. Isso. Né? Um evento bem pensado, bem organizado, ele não precisa de nenhum atropelo lá no dia, penso eu. Se todo mundo tá organizado, que todas as informações foram passadas para todos, todo mundo trabalha pelo seu melhor, né? Pro casamento em si, pro evento acontecer da melhor forma, da melhor maneira. Né? Então, não se tem grandes, assim, casos de imprevistos. Sempre tem um que outro, mas não se tem, assim, por quê? Porque foi tudo pensado antes, porque está tudo organizado, né? E as pessoas que estão trabalhando com a mesma informação, seja de músicos como vocês, o buffet, o fotógrafo, todo mundo tem a sequência dos momentos e trabalha em cima daquilo ali. E de certa forma um ajuda o outro, né? Porque às vezes o fotógrafo dá um toque pro músico e vice-versa, assim vai, né? Na hora tudo, só o olhar já tá acontecendo as coisas, né? É isso aí.
E todos, um momento que se tiver uma falha, parece que respinga nos demais. Sim, sim. Então, por isso da importância de escolher bem os fornecedores que vão estar no dia conosco, né? Sim. Tenho boas referências, graças a Deus, e pessoas que já conhecem meu trabalho, o sistema como eu faço. E isso é bom porque todo mundo acaba se ajudando, como tu comenta, e todo mundo cuida, né? Tem certo cuidado para que seja perfeito, né? Sim. E o fotógrafo atrasa, por exemplo, o momento de fotos pós-cerimônia. O buffet vai ser prejudicado por causa do ponto da comida. Sim. Por causa dos outros todos os momentos que a gente tem. Então, tem que ter uma atenção, né? Todo mundo tem que realmente dar o trabalhar melhor. Em prol do outro, em equipe, né? Saber trabalhar isso. em equipe, né? Me conta assim, Denise, um pouquinho... como tu falaste, tu teve a questão do teu casamento, né? Que te pontuou essa vontade de trabalhar com isso, né? Mas assim, uma pessoa que não teve essa vivência, tá? Por exemplo, eu casei, mas eu tive uma cerimonialista, a Denise, que organizou meu casamento. E aí daqui a pouco, sei lá, passar do tempo eu resolvo trabalhar com isso. Mas eu não tenho essa vivência, né? Como é que isso funciona? O que tu indicaria para as pessoas, né? Tem algum curso que se faz? Porque não tem uma formação de cerimonialista, né? Ou existe isso? Já tem formações de organizador de eventos, né? São cursos mais técnicos. Existem sim, mas penso eu que a experiência, assim, a prática é o que conta muito. Nem sempre aquilo que está nos livros e aquilo mesmo que eu aprendi em São Paulo, lá em 2008, quando eu realizei os meus primeiros cursos, foi aplicado aqui. Muita coisa não se aplica. Sim. Porque a região, a cultura é diferente, o jeito de fazer a festa é diferente. Sim. Em São Paulo, por exemplo, se realizam casamentos em todos os dias da semana. Nossa. E aqui no sul, Farroupilha, por exemplo, a gente escolhe sábado, é uma briga, né? Agora que estão começando os casamentos em domingo, em sexta-feira, né? Já estão acontecendo nesses dias também. Tem os diurnos, né? Tem os de campos externos, mas logo que eu comecei a trabalhar não tinha isso, um sábado. Quer dizer, é questão de cultura mesmo, né? Sim. E aí isso tá começando a vir se tornando normal, digamos. Isso, né? Então penso eu, quem está pensando em organizar, gente, não se lance no mercado assim ao Deus dará, né? Procure uma formação, procure se cercar de vários, não só na área da organização de eventos em si, mas tem outras coisas tantas, né? A questão de postura, etiqueta, dicção e oratória, outros cursos que muitas vezes podem se aplicar a essa profissão, que não são diretamente focados, mas que podem se auxiliar. Podem ajudar, né? E como é que funciona a questão do mercado de trabalho, né? Então, assim, hoje a gente vê muito, a cerimonialista é algo normal, digamos, comparado à época que tu iniciou, né? Hoje já se é normal, eu vou fazer, como eu falei, um jantar, eu vou contratar alguém para organizar. Mas como é que é esse mercado de trabalho, né? Porque, assim, eu acredito que dentro do ramo tem vários nichos, né? Então, como tu falou, tem a questão dos casamentos, tem quem faz evento corporativo, né? Então, assim, o teu nicho seria casamento, né? Como é que tu acha que tá o mercado de trabalho hoje? Claro que a gente tem que pensar que tivemos aí a pandemia, né? Pessoal que parou tudo, enfim. Mas, assim, teve bastante remarcações, aumentou o trabalho para ti. Como é que foi isso tudo perante o que a gente passou, né? Olha, nós passamos tempos difíceis, né? Eu acho que o setor dos eventos foi o mais atingido nesse período todo. Eu fiquei sem trabalhar 1 ano e meio, né? Exceto Bastante um ou outro tempo. Pequenininhos, assim, que a gente fez em casa, escondidos. Sim. E agora parece que voltou com tudo, voltou super aquecido, né? Eu acho que eu vou fechar o meu ano de 2022 com um recorde de eventos, assim, de todos os tempos. Nossa, porque que legal. Tirando, assim, todas as remarcações que a gente tinha, eu comecei o ano com muitos eventos novos, que o pessoal se empolgou, assim, com o retorno, né? Sim, claro sim. que ainda ali
devagarinho, mas já com a intenção de casar no decorrer do ano, no final do ano. Eu tenho vários já marcados pro ano que vem, por conta de conciliar as datas, né? Sim. De todo mundo, então ficaram pro ano que vem. Então, olha, eu acho que agora a gente tem, assim, de colegas cerimonialistas e da área dos eventos, uma prospecção, assim, de trabalhar 2022 e 2023 também com bastante eventos, com bastante trabalho. Nossa, que boa notícia, né? Eu fico muito feliz, porque nós estávamos até comentando antes, nós que somos do ramo de casamentos, digamos assim, quantos profissionais não envolvem, né? Então, é o fotógrafo, é o músico, é o cerimonialista, é o decorador, né? Então, assim, é muita gente que trabalha para um evento, né? Então, tu imagina quantos profissionais ficaram sem trabalhar nesse período. Então, um casamento é bom porque traz muito trabalho, né? E isso é legal porque, assim, um casamento puxa o outro, né? Então, eu fui no casamento de uma amiga, daqui a pouco eu vou casar, eu vou contratar a Denise pro meu casamento porque eu gostei, enfim. Então, ele se vende, como tu falou, né? Então, praticamente é um trabalho que tu não precisa mais, claro, salvo exceções, tu não precisa mais ir até o cliente. Ele vem sozinho, digamos assim, né? Sim, graças a Deus as pessoas já percebem a importância de ter uma cerimonialista, de ter alguém para organizar, de colocar tudo isso, alinhar todas essas informações e comandar, né, o evento e ficar responsável por essa parte para que eles possam curtir um pouco mais, aproveitar, passa tudo tão rápido, né? Em questão de poucas horas começa e termina o evento, então se não tiver um proveito parece que fica frustrante. Sim. E pelo contrário, eu tenho percebido assim feedbacks do meu trabalho e também de colegas que muito positivos nesse sentido, né? De terem aproveitado a festa sem preocupações, sem saber se todos foram bem atendidos, se foram bem servidos. Ficar atento a todos os detalhes, porque a gente estava fazendo isso, né? E eu imagino assim, por exemplo, uma noiva, né? No dia, não existe noiva que não fica nervosa. Acho eu, né, gente? Nunca casei, mas pelos casamentos que eu cantei já vi algumas situações. E a Denise deve ter visto muitas, né? Então, assim... Tu tá preocupada com o teu cabelo, com a tua maquiagem, com o teu vestido, com os teus convidados, se vão estar bem amparados ali, né? Enfim, todo um contexto. E aí tu ter alguém pra organizar, tu chega muito tranquilo, né? Porque tu vai chegar lá na tua festa, vai estar a decoração que eu pedi, vai estar o buffet que eu escolhi, enfim, né? E a tranquilidade, porque assim, tu organizar hoje um evento dá muito trabalho, por menor que ele seja, né? É muito detalhe. Né? Então, assim, eu acho que, além do mais, é a questão do trabalhar com o sonho, mas é a tranquilidade que tu passa para as pessoas, né? Porque, assim, tu deve ter visto N situações, Denise, assim, por exemplo, da noiva não conseguir entrar na igreja de estar muito nervosa. E aí tu tem que fazer, acho que também o trabalho sendo um pouco até psicóloga muitas vezes. Muito. Né? Ainda enquanto as reuniões lá no escritório, né? Porque às vezes eu dou uma ideia ou elas fazem alguma escolha e daí chega em casa, é a mãe que não gosta, ou é a sogra, ou é... Sim, a família interfere. Todo mundo, e aí aquilo escolhas. Ali cria uma confusão mental, assim, um estresse emocional que eu faço muito disso, sabe? De acalmar, não, baixa a poeira, pensa, né? Claro que as opiniões dos amigos, dos familiares, sim, tem que ser consideradas, né? Mas no fim é o sonho da noiva e do noivo, né? Eu digo isso, são eles que vão ser os anfitriões da noite e é a vontade deles que deve prevalecer, né? Mas já vi muito, assim, da questão do nervosismo, as noivas que não ouvem as músicas que tocam. Normal, gente, já cantei muito casamento, a noiva escolhia a música, aí passado o evento eu perguntava, né? Mas então, tu gostou da tua música?
Ai, Lisiane, eu nem ouvi porque eu tava tão nervosa que eu nem escutei. Sim. Isso é verdade, sim. acontece muito, Sim. muito. Sim, e às vezes elas são bem rígidas, assim, nas escolhas. Com Sim. certeza tu passou por isso, né? Sim. Ela escolhe uma, parece que não agrada, a segunda também não, a terceira, bom, daí elas vão por uma, Sim. talvez quarta ou quinta opção, e chega lá no dia, não ouve. Nem curte. Não consegue ouvir, não ouve as Sim. palavras do celebrante, porque o nervosismo toma conta, a emoção toma conta, e é algo que a gente não consegue conter. Não. Por mais não. que eu esteja lá fazendo meu trabalho, a Liz está cantando, o padre está celebrando, mas é algo assim que vem delas. Eu acho que é uma coisa assim que... o sonho de ser noiva vem desde criança. Sim. E já aquilo vem ali se idealizado. realizando, então vem à tona assim um turbilhão de emoções. Sim. E eu penso assim, enquanto cerimonialista, tu deve ter visto muitas situações pré-casamento e pós-casamento, né? Porque às vezes eu acho que tem situações muito a questão do improviso, né? Então eu queria que tu me relatasse assim situações que tu já vivenciou, né? Por exemplo, a noiva vai entrar na igreja, rasgou o vestido, sujou o vestido, né? Porque isso, gente, a gente sabe que acontece. Eu uma vez fui cantar num casamento e aí a noiva atrasou 20 minutos porque caiu o penteado dela. Né? E aí o que ela teve que fazer? Ir pro salão, arrumar, enfim, né? E os convidados ficaram na igreja 20 minutos aguardando. Então são coisas assim que a cerimonialista não tem como prever, né? Tu tá ali fazendo a tua parte, mas se o cabelo dela despencar, tu vai ter que ter um jogo de cintura. E aí, assim, Denise, o que se faz nesses momentos? Me conta, porque quem tá nos bastidores não sabe, fora, digo, dos bastidores, não sabe o correrio que é. Então, assim, eu já vi muita situação de noiva passar mal, ter que parar a cerimônia, padrinho desmaiar, e eu lá continuei cantando, né? E o casamento acontecendo. E aí, o que tu faz nessas horas? Ai, o improviso, olha, eu digo que a gente trabalha tanto para esse improviso não precisar acontecer. Sim, a gente não conta com ele, né? Sim. Mas é complicado. É comum, não que seja comum que aconteça em vários casamentos, né? Mas do véu cair, porque o véu é algo que ele gruda no tapete da igreja, por exemplo. E ele puxa para trás. Então, dependendo de como ele tá colocado, ele cai na metade. É algo assim que... No corredor, enquanto a noiva tá entrando, eu não tenho o que fazer. Sim. Porque eu apareço demais. Então, no momento que a noiva chega, e já me aconteceu, a noiva foi entrando, foi perdendo o véu pelo caminho. Graças a Deus, chegou lá no altar com o véu, um pedacinho ainda colocado, e aí eu consegui ir lá e só colocar os grampos do outro lado. Então tem que cuidar isso também, né? Até que ponto vale a pena eu atender o improviso e eu aparecer demais. Sim. Porque nessa hora eu não podia entrar para trás dela no corredor, por exemplo. É o momento de entrada, é o momento alto da cerimônia do casamento todo, né? Então... Sábado passado eu atendi uma noiva que era um sábado chuvoso. Ela desceu do carro com o vestido todo para cima, né, erguido para ele não sujar a barra, para ela entrar bonitona na igreja. Sim. E ela acabou sujando uma parte da saia com o batom, porque ela ergueu tanto, então chegou nessa altura. E aí o nosso colega, profissional dos vestidos que estava junto, conseguiu limpar, mas também os convidados estavam todos esperando. A cantora estava esperando para começar e aí não ia para frente e por fim conseguimos fazer a entrada dela para ela não entrar com uma mancha de batom ali, né? Sim. E outras situações, nossa, se eu pensar, a gente consegue várias aqui. Mas teve uma época, não sei se tu lembra, Liz, daquela época da greve dos caminhoneiros. Sim. Isso, que os caminhoneiros pararam tudo e as flores dos eventos programados para aquele sábado não chegaram todas, né? Algumas sim, as regionais aqui. E eu tinha casamento naquele sábado, me lembro que era em Bento Gonçalves, eu fiquei até preocupada em relação à estrada, se eu ia conseguir chegar porque ia ficar trancada ali, se eu ia ter gasolina para ir ou não. Sim. E nós conseguimos fazer, as flores chegaram, algumas e outras não.
E eu cheguei no sábado de tarde lá, no salão de festas, e as flores pro buquê da noiva e pras lapelas dos padrinhos não tinham chegado. E aí corri eu, uma cidade estranha, sim, que eu não conhecia. Eu fui no supermercado, Liz, e comprei vasos de flores, que recém tinha acontecido o Dia das Mães, então o mercado, graças a Deus, tinha vasos de flores, comprei vários, eu, do meu dinheiro, com o meu bolso, paguei, comprei para poder montar um buquê de noiva, eu mesma que montei, fiz as lapelas, tudo isso a gente aprendeu num dos cursos que eu participei, a gente aprendeu a fazer, e o casamento aconteceu, e só depois, ali na segunda-feira, que ela foi saber que foi feito esse improviso. Sim. As coisas que a gente conseguiu controlar, conseguimos contornar, graças a Deus, e que foram assim, situações realmente de terceiros, né, que era por conta da greve, não era algo que era da desorganização, sim, né? Sim, e que aí compete a ti, né, porque aí vem aquela questão que a gente sempre aborda. Quem está à frente? A Denise, né, então assim, dá um problema no evento, foi a Denise que organizou, né, aí as pessoas não têm noção desse correrio, de toda essa situação, né, os perrengues ali que se passa, né, e que no final, graças a Deus, dá tudo certo. Mas, assim, as pessoas que não têm entendimento, elas julgam, né, elas vão julgar o evento. Então, tu tem uma preocupação, primeiramente, com os noivos. Eu preciso atender a minha noiva, eu tenho que botar a flor, não sei como, mas a flor tem que estar lá no evento, né. E eu também tenho que atender a expectativa dos convidados, porque, assim, quem vai num casamento, a gente imagina todo aquele glamour, né? Então, assim, e também ali tu tem futuros clientes. Então, é o teu trabalho que tá em jogo, né? Então, são situações que eu acho que tu para e pensa, não, agora, na hora surge uma luz e vem como é que eu vou dizer, a resolução do problema de algum jeito, né? E não é fácil. Porque eu acho que depois que passa, tu pensa, como que eu consegui fazer isso? Aí que tu se dá conta, né? Então, são coisas que acontecem nos bastidores, né? Denise, assim, outra coisa agora que a gente estava abordando esses pontos dos imprevistos aí que acontecem. Já teve algum casamento muito fora do normal? Assim, eu quero fazer um casamento, sei lá... com uma decoração muito diferente, algo que te deu, assim, digo trabalho todos dão, mas assim, que tu teve que fazer algo muito diferente do tradicional. Tu já teve alguma situação assim? No sentido de algum item especial, não, algo que seja... Não me recordo de nenhum, assim, mas... Por exemplo, assim, a noiva queria uma festa, às vezes, temática, que isso eu vejo que tem hoje em dia, né? Casamentos temáticos, aí os convidados vão fantasiados, eu já vi situações assim. Tu já fez algum casamento desse estilo? Não. Nada? Não fiz nenhum temático. A gente acaba sempre colocando algo que personalize a festa, que seja o gosto dos noivos, né? Mas algo que seja viável para trabalhar enquanto decoração de casamento. Né? Entendi. Porque algo temático normalmente onera muito mais. Né? E existe sim uma preocupação grande em fazer um casamento, convidar pessoas, né? Às vezes um grupo grande ou pequeno, enfim, mas não precisar fazer dívidas para isso. Entendi. Né? Então, no momento que a gente tematiza demais, que a gente tem que transformar ou um lugar ou uma decoração muito diferente, isso acaba pesando no bolso. Então, alguns recuam. Sim, porque na verdade tu vai ter que construir o lugar, né? Isso. Então, já tive um casamento de uma médica veterinária, por exemplo, com especialidade nos cavalos. E a gente adaptou vários itens, né? O noivo também era dessa área. A gente adaptou vários itens do casamento. A lembrancinha era uma ferradura. Ai, que amor! O
local era todo um local rústico, mas nós trabalhamos a proposta em si com algo viável, né? Com flores também, com cores que ela se identificou e colocamos alguns itens dentro da festa. A cerimônia foi ao ar livre, foi bem bonita. A gente fez uma decoração na cerimônia com fenos. Então, algo que ficou, que ela gostou, caracterizou, né? E a ideia dela era chegar de cavalo, porém não conseguimos, né? Não conseguimos. Ela ficou preocupada com relação ao vestido. Eu fiquei muito mais preocupada. Eu quase perdi o sono, assim, pra dizer que não pra ela, né? Sim. Porque é algo que eu percebo, eu costumo fazer muito disso, né? Colocar a noiva ou o noivo a pensar, bom, se imagina chegando assim. Se imagina na tua festa fazendo tal coisa. Quando elas começam a pirar, assim, com as ideias, né? Então, te imagina chegando, tu vai ter que chegar de carro até certo ponto, tu vai ter que descer do carro, subir no cavalo, com tu aquele tá de vestido, não tá de calça, né? E como que tu vai te sentir? Vai ser legal na descida, como é que vai ser? Né? Então, são coisas que tem que se imaginar realmente para poder escolher. Não. Então, a gente não vai ter não essa vai parte. seguir com essa ideia. Entendi. Mas tem essas ideias. Tem, vira e mexe, ao longo do trajeto. Tem. Coisas que as tias contam que antigamente se fazia, né? Passar o sapato, cortar a gravata, aquelas coisas todas, brincadeiras. Que uma vez se tinha e hoje em dia não é mais usado, né? Também tem certa hora que eu tenho que colocar minha opinião. Não é que eu vá mudar, eu não gosto de fazer isso, né? De mudar a opinião. A prioridade sempre é o gosto dos noivos. Sim, tu pode inclusive apresentar outra ideia que se encaixe. Isso. Né? Olha, essa eu acho que não vai ser viável por isso, mas daí podemos fazer desta forma. Isso. Então, são coisas que eu acabo colocando a minha opinião, contando algum fato, se deu certo ou errado, para justamente os noivos fazerem a escolha final. Não, a gente vai abrir mão disso, vamos fazer outra coisa. Sim. Isso é legal da tua parte, porque assim, eu acho que todo noivo, a noiva, eles estão, eu vejo assim, quando eles vêm, por exemplo, escolher o repertório, né? Então, é bacana, assim, porque tu tá ali cantando, daí eles se emocionam, eles já estão vivendo aquele momento, né, do casamento, enfim, do sonho. E aí, quando eles idealizam, eu acho, o casamento, em muitos momentos, eles, não por querer, mas de tanto que eles sonham, eles ficam, em alguns momentos, fora da realidade. E aí a Denise vem e não, vamos voltar para a realidade, gente. E isso não é viável, né? Até pelo conhecimento que tu tem. E aí tu passa uma segurança, né? De dizer, olha, infelizmente não vai dar pra tu chegar a cavalo, tem isso, né? Então tu consegue, de certa forma, evitar que no dia dê algum problema no vestido, alguma coisa assim. Tem esse lado que a gente tem que pensar, né? Exatamente. Então, no repertório, eu digo que a organização em si já é o casamento acontecendo. Sim. Se eles não forem capazes de curtir todo o processo, se isso não for proveitoso, então nem segue adiante. Sim, porque não pode ser um estresse, tem que ser algo prazeroso, algo tranquilo. A escolha das músicas, por exemplo, que eles vão fazer contigo, no dia talvez eles nem ouçam as músicas, então eles vão poder ouvir antes, já se emocionar, já se imaginar entrando na igreja. Isso é bacana, isso é legal. Já poder ir aproveitando, às vezes a degustação de docinhos, ou a degustação do próprio jantar, a escolha das bebidas, tudo isso para chegar lá no dia com o máximo da experiência, de já ter aproveitado, né? E saber da qualidade daquilo que vai estar sendo oferecido para os convidados, né? Sim. Ai, que bacana, eu acho muito interessante esse ramo do casamento, né? Porque é o mundo do glamour, né? Principalmente para mulher. É um dia, assim, acho que tu se sente... acho que não tem explicação como a noiva se sente, né? E o teu suporte, o suporte que tu dá. Porque, inclusive, pessoal, entrem nas redes sociais da Denise e olhem que tem depoimentos maravilhosos lá que eu vi hoje. Então, assim, só elogios. Obrigado por ter nos acompanhado, né, em todos os momentos. Então, assim... eu queria que tu me falasse um pouquinho
Então agora, pra gente estar finalizando a nossa entrevista, Denise, a gente ficaria aqui até amanhã conversando, né, gente? Porque tem muito assunto, né? Mas assim, eu queria que tu me falasse a Denise enquanto esposa, a Denise mãe, como é que fica tudo isso no meio dessa rotina? Porque assim, gente, é uma rotina que assim, ó, cerimonialista que nem músico, né? Não tem horário, não tem dia, tá lá trabalhando. Mas e como é que fica esse lado pessoal, né? Como é que fica a questão da família, né? Como é que é pra eles o teu trabalho? Então conta um pouquinho pra nós. Olha, é um equilíbrio constante, diria eu, né? Uma palavra que define, assim, a minha vida é equilíbrio. Porque eu tenho um filho de 7 anos, eu tenho um marido, eu tenho casa, eu tenho os pais, eu tenho toda a minha função de trabalho e eu tenho o final de semana comprometido. Sim. Né? Então, as noites, muitas, eu tenho atendimentos no escritório, porque é o horário que os clientes podem. Sim, sim. As mensagens do WhatsApp que eu respondo também, algumas são à noite, porque também, né, algumas pessoas não conseguem utilizar o celular durante o dia. Sim, aí tem aquele momento ali, né? Isso, e o final de semana, então, nos primeiros dias da semana eu me organizo para os atendimentos no escritório. Quinta e sexta-feira normalmente são noites e são dias que eu deixo para os eventos do final de semana, para já começar a montar, para dar uma olhadinha, para receber materiais, e o sábado eu acabo ficando em função o tempo todo, durante eventos. O dia e à noite em atendimento. E no domingo eu tô cansada, acabada. Aí domingo, digamos, é a tua folga. Domingo é o dia que eu descanso muito para depois na segunda-feira voltar tudo. Sim, sim. Então é puxado, sim, mas eu tenho um marido, graças a Deus, que me acompanha, que me ajuda muitas vezes a montar os eventos. Ai, que bacana. E tem que legal essa parceria. Uma rede de apoio de mãe, sogra, tia, prima, que fica com o meu filho. Sim. E ele já, um pouquinho, ele entende, né? Sim, que eu tenho essa função. E também é algo que não é sempre assim. Por exemplo, agora eu fiz uma primeira parte do ano, né? A primeira safra, digamos assim, de eventos, que terminei agora no sábado. E agora eu tenho uns quantos sábados que eu não tenho evento. Então que eu consigo programar os meus dias, os meus horários. Nós vamos sair uns dias de férias, né? Para não ficar o ano todo, todos os sábados nessa função. Sim, até porque tu precisa. Isso, né? Todos nós família, enquanto né? mãe. E aí em setembro em diante, daí sim, eu tenho mais uma jornada pela frente com vários sábados a fio, né? Sim, porque a questão da tua profissão também tem essa, eu digo a safra, né? Tem a safra do músico, enfim, e a cerimonialista também tem, não é o ano inteiro que se tem eventos, então. Que nem agora o mês de maio, que é o mês das noivas. É um mês que tem bastante ou não tem muita procura? Eu tive 2 esse ano, mas maio já não é mais o mês das noivas, assim, o mês cheio de noivas. Sim, que uma vez era muito focado nisso, né? Eu quero casar em maio porque é o mês das noivas. Né? Tinha aquela tradição, né, de ser maio. Hoje em dia a gente percebe meses assim, novembro, dezembro, janeiro, muito mais cheios de eventos do que maio. Então, de outros anos, ano passado, retrasado, enfim, 2018 ali, que a gente tinha bastante coisas também, não foi um mês cheio. E períodos de inverno em si, aqui para nossa região, né, falando de Farroupilha, por exemplo, são meses mais complicados de se trabalhar, né? Sim. Então eu fiz assim, em anos anteriores, algumas festas de formatura, porque aí depende de uma data determinada pela universidade. Aniversários de 15 anos, que então tem a data a seguir, né? Sim. Mas os casamentos em si, nesse período, dão uma paradinha. Retornam em setembro, outubro. Daí sim, nós temos uma segunda safra de casamentos. Daí vem uma leva. Sim. Ai, Denise, que bacana, que papo, assim, gostoso, né? Porque eu lembro, assim, quando a gente canta em casamento, a gente não quer que termine, porque é um momento tão lindo, né? É um momento, assim, que fica na cabeça da gente que trabalha, que atua ali, né? Então, pra gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que tu só me respondesse uma questão, assim, que eu tenho muita curiosidade. Como é que tu te sente quando terminou o casamento?
Ai, gente. Qual que é o teu sentimento? Porque acho que cada um é um, né? Cada um é um. E isso é algo interessante também da profissão. Tem os mais difíceis e tem os mais tranquilos. Tem aqueles que a gente cria uma amizade tão grande com os noivos que parece que a gente se conhecia de uma vida toda. Sim. Porque eu me envolvo muito, né, na vida. Às vezes eles me contam a vida pessoal, sabe? E que eu bacana. acabo me envolvendo bastante com eles. Alguns a gente mantém contato, a gente conversa seguidamente, né? Sim. E outros não. Então tem isso também, a parte boa, né, de finalizar um evento em plenitude, em perceber que deu tudo certo, um sucesso total, com feedbacks positivos dos noivos. Sim. E tem a parte do mais triste, assim, de ter passado e na semana seguinte já tá atendendo outro cliente, outra situação, outro lugar. Por mais que seja o mesmo lugar, não vão ser os mesmos convidados, não é a mesma situação, não serão os mesmos fornecedores. Sim. Então, por isso que a gente diz que cada evento é único. Sim, é uma emoção diferente. Né? E eu acho que tu tem aquela sensação do dever cumprido, né? Eu cumpri com o meu trabalho, mas eu também participei do momento mais importante da vida de alguém, né? Isso fica a gratificação. Isso, né? a satisfação de ter dado o meu melhor pela realização, né? E ver, assim, o agradecimento deles, dos noivos, principalmente o noivo-homem, né? Porque a noiva, eu sempre digo, a noiva tem aquilo de berço, o sonho do casamento. Mas o noivo não, o noivo ele se mostra mais durão, né? Embora ele queira o casamento, não, né? Ele não assume assim com as palavras, que nem nós mulheres, né? Sim, quero casar, pouquíssimos, raros, né? Mas na segunda-feira os noivos chegam pra mim, nossa, muito satisfeitos, muito felizes, porque eles se surpreendem, né, do quanto eles se emocionaram e o quanto foi bom, porque o casamento em si ele gera uma energia tão boa que é impossível assim não sentir nada, né? Quem trabalha e para eles muito mais, porque pelo motivo deles que tá acontecendo tudo, né? Que legal, ai que bacana. Nossa, eu gostei muito de estar aqui contigo. Foi um prazer, né? Porque além de tu ser uma profissional maravilhosa, tu é uma pessoa muito querida, né, Denise? Tem um carinho muito grande pela tua pessoa, né? E assim, eu queria que tu falasse pros nossos telespectadores como que as pessoas te encontram, então, nas redes sociais, né? Alguém quiser contratar a gente, a Denise, aproveitem, gente, casem! E contrate a Denise, que assim, ó, vocês não vão ter erro, ela é maravilhosa. Falo assim, ó, com propriedade, porque eu sei, porque eu já trabalhei contigo, né? Então, vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Então, eu tenho as minhas páginas no Facebook, no Instagram, Denise Colombo Eventos. Podem me seguir, me acompanhar, comentem, compartilhem aquilo que eu coloco ali. São várias informações de trabalhos que eu já realizei e agora, para os próximos dias, eu vou estar postando várias informações que também servem para quem está pensando em organizar o seu evento, o seu casamento. E Lise, te agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando contigo também, te acho uma queridona, acho que quando eu comecei a trabalhar, a Lise também foi uma das primeiras, eu acho que Nossa, trabalhamos juntas. Eu lembro de ter ido na tua casa uma vez escolher umas músicas com um casal. E faz tempo. Se tu me perguntar, eu nem sei quanto tempo faz, mas faz tempo. E é bacana isso, a gente rememorar, né? Isso. E saber que são pessoas dadas nossas aqui, queridas, né? Conhecidas nossas. Ai, obrigada, eu fico muito feliz. A recíproca é verdadeira, né? Sim. Tu sabe disso, né? E é legal a gente ter, eu sempre digo assim, que as pessoas que a gente trabalha, é legal a gente ter esse vínculo, né? Essa receptividade, porque isso tudo também, além do evento acontecer, no caso aqui do casamento, se tu tem uma certa afinidade, tudo funciona mais fácil, né? Então eu sei a minha hora, eu respeito o meu colega e assim vai. Isso, né? Então tudo fica melhor, né? O trabalho fica melhor. Denise, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, nosso programa chegou ao fim.
Eu sempre falo que eu fico triste nessa hora porque eu queria falar mais, né? Mas a gente precisa finalizar. Então, para você que tem a ideia aí de casar, então, como eu falei, contrata a Denise Balbinotti Colombo, gente, excelente cerimonialista. E para você que tá a fim de vir aqui bater um papo comigo, me procura também nas redes sociais, né? Então, Soprano Lisiane Rufato, Facebook e Instagram. E, gente, você que tá aí do outro lado da telinha, que é artista e que é do ramo cultural, aparece!